Olá, boa tarde. O NT Sul desta quinta-feira já está chegando com as principais informações do dia para você. Confira os destaques da edição deste dia 15 de abril. Brasil deve receber 15 milhões de doses da vacina da Pfizer até junho. No Rio Grande do Sul, chegam cerca de 440 mil doses da vacina de Oxford e Coronavac até amanhã. Mudanças no trânsito. Farol deve permanecer ligado durante o dia em rodovias de pista simples. Hoje a gente responde mais um questionamento de uma telespectadora do NT Sul. Uma moradora do bairro Funcap que mandou um SMS pra gente mandando um questionamento, querendo saber o que fazer para controlar lesmas. E tem pet aqui na telinha, pet e muito pelo. A nossa equipe foi entender como acontece a perda de pelos de cães e gatos e o que pode ser feito sobre isso. Tá com a camisa cheia de pelo aí? E o sofá cheio também? Manda mensagem contando pra gente como você lida com essa situação. O nosso WhatsApp é o 51997697129. E pelo Facebook também dá para falar com a gente. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira, procurar o NT Sul ao vivo e comentar que eu vejo aqui a sua mensagem. Participe e continue de olho na tela. O NT Sul já está no ar. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul registrou ontem 38 novos casos de coronavírus. A nota divulgada no final da tarde informou ainda 41 novos suspeitos e outros 24 descartados, ou seja, suspeitos que receberam o resultado negativo no teste de Covid. Além disso, mais 86 pessoas estão recuperadas da Covid-19. Com isso, Cachoeira do Sul chega a 5.872 casos confirmados e 103 seguem como suspeitos. Mais de 6.300 já foram descartados e 5.109 estão recuperados. 90 pessoas foram a óbito com coronavírus em Cachoeira. No Hospital de Caridade e Beneficência, 42 pessoas estão internadas na área Covid. 16 estão na UTI e 26 na enfermaria. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou ontem que a Pfizer vai antecipar a entrega de 15 milhões e 500 mil vacinas ao Brasil entre abril e junho. O contrato firmado com a farmacêutica norte-americana previa a entrega de 13 milhões e 500 mil doses no segundo trimestre. Ou seja, na prática, a antecipação é de 2 milhões de imunizantes. Desse total, 1 milhão chegam ao Brasil em abril. Além dessas 15 milhões de doses, mais 86 milhões e 500 mil vão ser entregues até o mês de junho, de acordo com a negociação firmada com o governo brasileiro. Conforme nos comprometemos anteriormente com a meta para o mês de abril de 1 milhão de doses, e aqui eu trago para os senhores uma boa notícia, que é justamente a antecipação de doses da vacina Pfizer, fruto de uma ação direta do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o executivo principal da Pfizer, que resulta em 15,5 milhões de doses da Pfizer já no mês de abril, maio e junho. Ou seja, nós conseguimos antecipar no calendário anteriormente previsto das 100 milhões de doses, 2 milhões de doses da vacina da Pfizer, que vai fortalecer o nosso calendário de vacinação. Essa é a única vacina contra a Covid com registro definitivo no Brasil, dado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Porém, ainda não está sendo usada pela população devido ao atraso no fechamento do contrato com a Pfizer. Até junho, o Brasil vai receber também mais 842.400 doses desse imunizante contra a Covid-19 por meio do consórcio da Organização Mundial da Saúde, o COVAX Facility. O Ministério da Saúde informou nesta quarta que 6.300.000 doses de vacinas contra o coronavírus serão distribuídas para os estados até esta sexta-feira. Serão 3.800.000 doses dos imunizantes da Fiocruz e 2,5 milhões da Coronavac. Com esse repasse, segundo estimativas do Ministério da Saúde, o Brasil passará da marca de 50 milhões de doses distribuídas em 3 meses de campanha nacional de imunização. E sobre essa remessa de 6 milhões e 300 mil doses anunciadas pelo Ministério da Saúde,
O governo do estado do Rio Grande do Sul confirmou hoje de manhã o recebimento de 441.550 novas doses que chegam ao estado entre hoje e amanhã. Quase 174 mil vão ser da Coronavac e o restante, aproximadamente 267 mil, da AstraZeneca. Gente, a JBS anunciou na tarde de ontem que vai fazer investimentos de 1 bilhão e 700 milhões de reais no Rio Grande do Sul até 2023. O presidente da JBS América do Sul, Wesley Batista Filho, fez o anúncio dos investimentos em live com participação do governador Eduardo Leite. A gente planeja e a gente tem programado que a gente vai investir esse ano e os próximos 2, até o final de 2023, equivalente a 1,7 bilhão de reais no Rio Grande do Sul, para crescer as nossas unidades nos três principais segmentos, né? Aves, suínos e alimentos preparados. Bastante parecido a proporção de investimento, a gente colocou aqui uma estimativa, né? O que a gente espera que vai ser esse investimento para cada setor. A gente espera que uns 35% desse valor vai ser para aves, principalmente nas 3 unidades, Trindade do Sul, Passo Fundo e Caxias do Sul, que a gente tem uma unidade de peru, as outras 2 de frango. Trindade do Sul e Passo Fundo já está bem adiantado, já quase terminado o projeto, Trindade bem em andamento, então esses são projetos que estão, principalmente o de aves, já estão bem adiantados, prontos aí para ainda esse ano começarem a operação já maior. O investimento de 1 bilhão e 700 milhões de reais será dividido da seguinte forma: 35% nas plantas de aves dos municípios de Trindade do Sul, Passo Fundo, Caxias do Sul e Nova Bassano, 32% na unidade de suínos de Seberi, 33% nas unidades de alimentos preparados em Bom Retiro e Seberi. Um investimento no estado robusto, vocês veem aí que a gente está falando de 6 unidades produtivas, né? A gente tem 12 no estado, então, na verdade, a metade das nossas unidades a gente está planejando um crescimento robusto, então não é só concentrado em uma localidade, né? A gente tem unidades mais para o leste do estado, outras mais lá para o noroeste, então o investimento aonde a gente está bastante bem distribuído. E também esses empregos a gente estima que vão criar por volta de 2.700 empregos diretos, lembrando, isso são diretos, né? A cada 3, um direto, 3 indiretos, a gente estaria falando mais próximo aí dos 10 mil empregos, né? A gente acredita muito no Rio Grande do Sul e contamos muito com o apoio, obviamente, do poder público para tentar, da forma mais rápida possível, a gente conseguir fazer com que todos esses projetos, né, saiam do papel e estejam em operação e gerando riqueza onde eles estão localizados. O presidente Jair Bolsonaro incluiu os Correios no decreto do Programa Nacional de Desestatização. O decreto foi publicado ontem no Diário Oficial da União. O governo federal decidiu incluir os Correios na lista de empresas estatais a serem privatizadas, integrantes do Programa Nacional de Desestatização. Com a medida, podem ser continuados os estudos para a privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, além das diretrizes para o processo. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República explicou que o setor público não tem conseguido suprir a demanda por investimentos necessária para o desenvolvimento dos serviços postais brasileiros. A União deve concentrar esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução, a obtenção das prioridades nacionais, diz o texto. Em 23 de março, o Ministério da Economia já havia publicado no Diário Oficial da União resoluções que recomendavam a inclusão dos Correios no PND, além das estatais Eletrobras e Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Na ocasião, a pasta explicou que a primeira etapa dos estudos para a privatização dos Correios já havia sido concluída e que a segunda fase, dedicada à escolha do modelo de desestatização, deve ser concluída até agosto deste ano.
A terceira fase, que trata da implementação do modelo escolhido, depende da aprovação do projeto de lei de número 591 no Congresso Nacional. O ministro da Economia, Paulo Guedes, é defensor da privatização dos Correios e trata os esforços do governo em direção à medida como sinais do compromisso do governo Jair Bolsonaro com a agenda de reformas econômicas e de redução do tamanho do Estado brasileiro. No fim de fevereiro, o presidente enviou ao Congresso o projeto de lei que permite a exploração dos serviços postais no Brasil por parte da iniciativa privada. O projeto, no entanto, estabelece limites à atuação de empresas neste segmento, já que a Constituição Federal obriga a União a ter serviço postal e correio aéreo. Assim, o governo manteria públicos alguns serviços de encomenda simples, como telegramas e também cartas. A Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul completou 150 anos de existência ontem. Para comemorar a data, o mês de abril vai ser repleto de atividades e de funcionários que contribuíram para a trajetória da biblioteca vão ser homenageados. Ainda em abril vai acontecer o Chapéu Acústico Especial com transmissão nas redes sociais da biblioteca, além de uma visita guiada virtual e o lançamento de vídeos com depoimentos de pessoas que participaram dessa história. Ao todo, a biblioteca tem mais de 250 mil volumes, o que representa o mais importante conjunto bibliográfico de salvaguarda da memória sul-riograndense. Nas últimas semanas, o Brasil tem acompanhado o caso do menino Henri, que foi morto aos 4 anos. O caso está sendo investigado e um dos questionamentos que a sociedade faz é: o que levou a tudo isso? Qual é a explicação? No quadro Dia de Terapia, Lisiane Homerich fala sobre isso. Oi, pessoal. Hoje, aqui no Dia de Terapia, eu vou conversar sobre um tema que eu lamento muito ter que falar desse tema, porque quando acontece isso dentro da sociedade é chocante e por mais que doa na carne, por mais que doa na alma, por mais que a gente não entenda, a gente precisa falar. Que é o caso do menino Henri, né? Se vocês estão acompanhando o noticiário, você sabe que é uma criança que estava sendo espancada, né? E foi espancada até a morte, agora há poucos dias atrás. Estou acompanhando o desenrolar dos fatos e mesmo sendo psicóloga, fica difícil tu estabelecer uma conexão para isso tudo que aconteceu. Fica difícil porque normalmente, socialmente, a gente sempre pensa que a violência, ela vem das classes menos favorecidas, com cultura menor, né, com problemas mais severos. Mas não, a violência cega, surda e muda, ela está dentro de qualquer lar, em qualquer lugar. E o que mais me choca nesse episódio todo foi a falta da rede de proteção, né? Aquela rede de proteção que tem que cuidar da criança. Nós vimos que tem envolvido, então, a pessoa que agrediu, a mãe que foi conivente, babá, empregada, avó, tia, professora, né? Tem uma série de pessoas que sabiam que essa criança estava sendo espancada e não fizeram absolutamente nada. Aí eu me faço a seguinte pergunta: que sociedade é essa que a gente vive? Que tipo de ser humano são essas pessoas? Por que as pessoas fazem esse tipo de coisa? Aí a gente fica falando, né, ele é um psicopata, ele é um doente, né, ele é um perverso, sim. Não se tira o mérito da perversidade de nenhum dos dois, né? Não se tira o mérito. Nem sei se se nomina como perversidade ou algo um pouco pior. Como eu disse para vocês, fica até difícil para mim como psicóloga entender e analisar, porque eu ainda estou em estado de choque. Mas o que mais choca, né, é o comportamento da mãe. Porque a figura materna, ela é uma figura sagrada. A gente coloca a mãe num pedestal, né? Mãe é aquela criatura que ela tem superpoderes, que ela livra o filho de qualquer situação, que ela briga como uma leoa para defender o seu filho, que ela ama de forma incondicional. Esta é a mãe, né? Agora, quando a gente vê esta santa social, né? Esta pessoa que está lá no nosso altar cometer uma barbaridade dessas, né? Um ato imenso de desamor, porque mãe é amor, né? Ela não precisa ser julgada,
por um júri composto por 12 pessoas. Ela já foi julgada por 200 milhões de brasileiros, né? Ela foi julgada como mãe. Por mais que ela hoje esteja sentada numa cela, talvez refletindo tudo que ela fez e onde é que ela colocou a vida do filho, a vida dela, a vida do pai dessa criança, né? A imagem dela como mãe foi profundamente arrasada, porque isso não é um comportamento que se espera de uma mãe. Então, hoje, a gente precisa refletir o quanto a nossa sociedade é adoecida e o quanto a gente precisa olhar para o outro, o quanto a gente tem que se comprometer com o outro, o quanto a gente tem que denunciar. Essa história de que na casa dos outros a gente não se mete, isso já era, isso é passado. Mulher em sofrimento emocional, é briga, é em sofrimento físico, psicológico, denunciar. Criança coagida, criança espancada, criança com sofrimento psicológico, denúncia, idosos, né? A gente tem que denunciar, a gente precisa ter um olhar diferenciado. Isso está acontecendo nas nossas barbas, na sociedade que a gente vive. E ninguém protege. Com o menino Bernardo, né? Que aquilo foi horrível também, o menino foi pedir ajuda nos órgãos específicos e não conseguiu. Então, onde é que está a falha? O que a gente está fazendo? O que a gente não está fazendo, melhor dizendo. Então, se alguém não está acompanhando, eu sugiro que acompanhe, porque isso diz respeito ao nosso momento social. E esse nosso momento social, ele está assim, ó, terrível. A gente precisa fazer uma releitura social para poder entender o momento que nós estamos vivendo. Porque chegarmos a esse ponto é o fim, é o fundo do poço, é o fim da linha. Eu nem saberia nominar para vocês. Então eu peço que vocês acompanhem e olhem, né, para a gente ver o ponto que chega de degradação as famílias e as pessoas. Até a próxima, pessoal. A gente muda de assunto agora. Olha só, quem tem um bichinho de estimação sabe muito bem o que é conviver com pelos nas roupas, no pátio ou nos ambientes da casa. Só que tem períodos em que isso se intensifica e até gera preocupação em muitos donos de pets. E o NT Sul foi buscar informações sobre isso. Confira agora na reportagem. O latido denuncia que tem doguinho na área. E também muitos pelos. São da Pete, uma vira-latinha de 5 meses, adotada pelos colegas de emissora Felipe e Thaís. Nas redes sociais, eles compartilham a rotina, traquinagens e o desenvolvimento da filhota com a hashtag cachorro em apartamento. É claro que, no meio de tudo isso, ter pelos por todos os cantos do apartamento se tornou algo corriqueiro para eles. Quem tem gatos também enfrenta a mesma rotina, ainda mais se alguém como a vereadora Adriana Paladino, tão apaixonada a ponto de ter em casa um gatil com 22 bichanos. O que tu tá fazendo aí, Salem? Quer fugir, Salem? Não dá não. Nesse vídeo, ela mostra que a mesma mão que faz um carinho também recolhe muitos pelos. Nesta pet shop, a tosa muitas vezes é procurada como tentativa de proporcionar conforto ao animal e também reduzir a quantidade de pelos. O Rian sempre capricha na escovação, a etapa inicial do banho, onde a primeira leva de fios é retida na escova. Mas não é só isso. Na hora do banho sai mais pelo ainda? Sai bastante. Principalmente quanto mais a gente esfregar, mais vai sair. E depois do banho tem ainda uma etapa final? Tem. Na hora da sopragem vai voar um monte de pelo. E depois, quando ele estiver secando, eu vou repassar a escova para tirar o que ainda ficou. Só que a queda de pelos, que até causa preocupação em muitos proprietários de pets, é algo normal, desde que não provoque mudança de comportamento no animal ou sintomas como coceira, vermelhidão ou inchaço na pele. Inclusive, existem períodos em que os pelos caem mais. A perda de pelo em cães ela é uma perda sazonal, ou seja, na média 2 vezes ao ano. Agora é um período no outono que eles estão perdendo o pelo aquele fino
e se preparando para o inverno. E lá na primavera, também se preparando para o verão. Aí eles invertem, tem aquele pelo mais denso para proteger do frio, para servir como isolante térmico. Isso tem que durar no máximo 30 dias. Acima desse período já tem algum problema, ou alguma desnutrição, algum estresse, algum fator que está provocando uma perda continuada de pelos. E isso se falando em cães de pelo mais longo. Já os gatos, eles perdem constantemente, então o gato não tem solução. E se engana quem pensa que raças de pelagem mais curta liberam menos fios. A Carmen explica que fios mais curtos têm ciclo de maturação mais rápido e por isso caem mais vezes. Os cães de pelo curto, eles têm esse tempo mais curto e reduzido em função do tamanho do pelo também. Então eles perdem mais pelo com mais frequência. A escovação periódica, constante, sempre, como hábito, é normal, é ideal? Qual a periodicidade? Os cães de pelo longo, no mínimo uma vez por semana. Para manter o pelo hidratado, para manter o pelo desembaraçado, tá? E os cães de pelo curto, tu pode usar uma escovinha com umas cerdas mais baixas, que tu vai fazer o mesmo efeito. Tu vai retirar aquela camada de pelos mortos que está sendo renovada e impedindo que ele caia no teu ambiente. Então, é o ideal. Os cães de pelo curto, por incrível que pareça, requerem 2 vezes ou mais até na semana uma escovação do que os de pelo longo. Os gatos é a mesma coisa. Tu acostumar a escovar, tu te vê livre do incômodo do pelo em casa, claro que um ou outro vai cair. E ele também vai ficar mais saudável, porque a pele também vai ficar saudável. Claro, tem situações assim, ó. As fêmeas no cio ou as fêmeas em gestação, elas perdem pelo, perdem mais do que o normal. Quando em situações de estresse, que mudou alguma coisa na casa ou mudou de ambiente, algum problema de desnutrição ou alimentação errada também determina maior queda ou não, o pelo mais saudável ou não, vai depender muito da nutrição também. Isso interfere bastante na questão da qualidade da saúde da pelagem. E se a inconveniente queda de pelos desmotivou alguém de adotar um pet, queremos contar o quanto isso é irrelevante, apresentando o Antônio, que diariamente tem uma recepção triplamente animal quando chega em casa do trabalho. Gente, depois dessa festiva recepção que a gente teve aqui na casa do Antônio, com a Nina, o Toby e o Chiru, o Antônio vai nos dizer como é que é o resultado dessa festa toda, Antônio, todos os dias aqui na tua casa, no sofá, no chão, enfim, na tua roupa, em termos de pelos. A minha maior grife que eu costumo usar é o pelo do cachorro na roupa. Não adianta, tu coloca uma camisa preta, tu coloca uma camisa escura, o pelo da roupa sempre fica. Mas todo ônibus tem um bônus, né? Então é isso que a gente paga por gostar dessa gurizada aqui, né? Antônio, essa questão de perda de pelos é constante ou tem períodos que dá mais? Não, é constante, sim. Isso que tu vê que os pelos dos meus cachorros são bem pequenos, bem curtos, né? Mas principalmente na troca de estação, eu tenho notado isso. Eu posso varrer a casa hoje, amanhã eu varro de novo, tem mais uma pazinha, tem mais um cachorro quase que a gente recolhe, né? Só de pelo? É só de pelo, é no sofá, é no chão, é no tapete, é em tudo quanto é canto. Isso aí é normal para quem tem cachorro. Tu já assumiu esse ônus? Não adianta, a gente gosta e a gente acaba assumindo, né? O que tem de melhor chegar em casa ter a receptividade que eu tive, vocês viram, né? E a companhia que eles fazem pra gente, né? Então a gente adere a uma boa vassoura, um bom aspirador e bola pra frente. Muito legal, né? E aí na sua casa, é pelo de cachorro ou é pelo de gato para todo lado, né?
qual é o seu truque na limpeza, né? Porque no fim é pelo para todo lado, mas tem que limpar, né? Não tem jeito. Conta pra gente aí então. É só mandar a sua mensagem pro nosso WhatsApp no número 51997697129. Daniel falou muito rápido, não consegui anotar. Então olha só, atenção aqui na telinha da TV. O número está aqui, é só você salvar aí no seu celular, 51997697129. Aí é só mandar sua mensagem no nosso WhatsApp. Você pode aproveitar, mandar uma foto, fazer um vídeo, mandar um áudio pra gente e a gente mostra aqui. Ou então, é só você comentar na nossa transmissão ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira. Vamos começar aqui as interações então pelo nosso Facebook. A Andy Santos está perguntando se vai ter esse ano aquela rodada do FGTS emergencial. Andy, a gente não tem certeza se esse pagamento vai acontecer, depende de definição por parte do governo federal, né? Especula-se que sim, em função da necessidade que as pessoas estão tendo e que poderia ser naquela linha lá até R$ 1.100, como foi no ano passado, mas depende aí de deliberação, portanto, do governo federal. Nós estamos também acompanhando aqui, tá bem? Obrigado pela mensagem. Cláudio Machado está com a gente. Obrigado, Cláudio, pela participação. A Fátima Barbosa. Boa tarde, meus amigos da Novo Tempo, diz aqui a Fátima. Obrigado, Fátima, pela companhia. A Lorena Moraes, a Sandra e o Everson também com a gente. Olha só, a Isabel Cristina Machado diz aqui sobre o comentário da Lisiane Omerich, né? A palavra mãe não cabe para essa pessoa que fez as escolhas que fez, né? E no fim o menininho, o Henri, como comentou a Lisiane, terminou morrendo num ambiente de tanta violência como a gente está vendo agora, né? Todos perplexos, infelizmente. Bom, vamos para a tela. Vamos ver aqui os recados que chegam através do WhatsApp. A Catiúcia está dizendo o seguinte: aqui em casa é normal, nós temos pelos de pets nas roupas, sofá e no chão da casa, diz aqui a Catiúcia, né, comentando a reportagem aí que a gente acabou de exibir, falando sobre esse período em que os pets, né, os cachorrinhos, os gatos, terminam perdendo mais pelos do que de costume. A Fabiane Pereira também está com a gente aqui, diz o seguinte: meu coelho também está perdendo bastante pelo. E a Fabiane manda foto, olha aí, ó, passou a mão, né, e dá para ver que o bichinho está soltando aí bastante pelo. Obrigado, Fabiane, pela foto, grande abraço para você e para toda a sua família aí. Obrigado por mandar a imagem do coelhinho para a gente. A Patrícia Aires também está participando. Na Avenida Marcelo Gama tem uma árvore com galhos afetando os fios da energia e da internet. Já mandei e-mail, liguei para a Secretaria do Meio Ambiente e nada. Não obtive resposta. A árvore cresceu e levou os fios junto. E olha só, ela manda foto pra gente aí. Quer dizer, é uma situação que já tem bastante tempo aí, né? E que pode gerar um problema bastante grande, né? Em algum momento de vendaval, enfim, né? Rompendo ali esses cabos. Obrigado à nossa telespectadora por alertar sobre essa situação. A Adriana Stoll, muitíssimo chocada também com o absurdo caso do menino Henri. Muito triste essa realidade, momento social adoecido, diz aqui a Adriana, né? E isso traz aquela discussão que a gente precisa refletir um pouquinho, né? Como está a nossa família, o que nós podemos fazer para melhorar o ambiente, porque como a Lisiane destacou, né? A violência ela pode aflorar em ambientes, né, inimagináveis, inclusive no ambiente do nosso lar. Como é que está aí a sua casa, né? Como está a minha casa. A gente precisa refletir sobre essas coisas para evitar que situações dramáticas assim aconteçam, né, pelo nosso Brasil e tantas crianças tenham suas vidas ceifadas desta maneira, né? Bom, vai participando com a gente, já a gente coloca mais mensagens dos nossos telespectadores, dos nossos internautas no ar aqui na Novo Tempo. No próximo bloco, a previsão do tempo para essa quinta-feira. A gente responde também mais um questionamento de uma telespectadora. Uma moradora do bairro Funcap que mandou um SMS pra gente mandando um questionamento, querendo saber o que fazer para controlar lesmas. Mudanças no trânsito. O farol deve permanecer ligado durante o dia em rodovias de pista simples. O intervalo é rápido. Continue com a gente. O NT Sul já está de volta e a gente fala agora do tempo em Cachoeira do Sul e também no estado gaúcho. Por enquanto, o predomínio de nuvens continua. Nós vamos ver os detalhes na previsão. Quinta-feira em Cachoeira do Sul tem muitas nuvens, mas o sol pode aparecer em alguns momentos e pancadas isoladas de chuva também podem ocorrer. Mínima 16 graus, máxima 26.
Sexta-feira segue a tendência da semana com sol entre nuvens e chance de chuva isolada, mínima 19 graus e máxima 24. Sábado vai ter um dia com predomínio de nuvens, mas o sol aparece, temperatura mínima 16 graus e máxima 25. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O dia começou com tempo firme em todo o estado gaúcho. No entanto, de acordo com a SOMAR Meteorologia, a influência de um sistema de baixa pressão atmosférica localizado no Paraguai e a umidade que chega com o vento que sopra da região amazônica devem provocar instabilidade em grande parte do território gaúcho a partir do final da tarde. Nesse período, especialmente no começo da noite, são esperadas pancadas de chuva isoladas, que podem chegar acompanhadas de descargas elétricas. O céu se mantém aberto ao longo de todo o dia, com poucas nuvens e sem condições para chuva, apenas na Serra e no litoral norte. Em Porto Alegre, temperatura máxima de 29 graus. Também 29 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Em Passo Fundo, região norte, 25 graus. Na região central, em Santa Maria, 27. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 26 graus. Também 26 em Pelotas e Rio Grande, na região sul do Rio Grande do Sul. E atenção, você que dirige, motoristas de veículos devem manter o farol ligado durante o dia ao trafegarem em rodovias de pista simples. A mudança começou a valer nesta semana. O descumprimento da norma até então era considerado infração média, sujeita a multa de R$ 130 e 4 pontos na CNH. O uso de farol em rodovias mesmo durante o dia se tornou obrigatório ainda em 2016. A nova lei mantém a obrigatoriedade dos faróis durante o dia somente nas rodovias de pista simples, já prevendo a adoção do sistema DRL para novos veículos fabricados no país ou importados. A nova recomendação diz que os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples, situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Ainda sobre faróis, a mudança no Código Brasileiro de Trânsito reduziu a gravidade da infração para motociclistas que dirigem com o farol apagado e extinguiu a penalidade de suspensão do direito de dirigir para a conduta. A lei antes determinava que conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com os faróis apagados era infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293, recolhimento da CNH e suspensão do direito de dirigir. Resumindo, vai pegar a estrada? Na dúvida, liga o farol, não vai fazer muita diferença e certamente pode ajudar aí a evitar acidentes, O que você achou aí dessas mudanças na legislação de trânsito? Dê sua opinião, mande aí o que você pensa. O nosso WhatsApp está liberado, estamos aguardando o seu recadinho. 51997697129, o número que está aparecendo aqui embaixo na sua telinha. No Facebook você também pode se expressar, pode opinar, facebook.com/TV Cachoeira, tem a nossa transmissão ao vivo, a nossa live lá no Face, E aí é bem simples, é só você escrever a sua mensagem e a gente recebe aqui. A Débora Borba está passando por aqui. Obrigado, Débora, pela companhia. A Lélia Lima também mandando seu boa tarde. A Diva Oliveira também comentando sobre o cuidado que as mães precisam ter com os seus filhos, E o comentário da Lisiane Omerich mais cedo no nosso quadro Dia de Terapia. Conteúdo que, se você perdeu, daqui a pouquinho vai estar disponível lá no nosso YouTube, no Facebook, no nosso site novotempo.com/NTSul para você conferir, compartilhar, e refletir sobre esse assunto tão importante que deveria ser, vamos dizer assim, priorizado e deveria ser extinto dos lares, a violência dos lares, como comentou a Lisiane. Olha só, a Carla Souza também passa por aqui. Boa tarde, Carla. A Adriana Marques está fazendo aqui um apelo, sobre a falta de médico no postinho do bairro Ponche Verde, zona norte aqui de Cachoeira do Sul. Já tem tempo que essa comunidade está sem médico e ela faz aqui, portanto, um apelo ao secretário de Saúde para que as pessoas possam ter o seu médico no posto do bairro Ponche Verde aqui em Cachoeira. Obrigado, Adriana, pela sua mensagem. A gente vai verificar também aqui o que pode fazer nesse sentido, tá? Bom, nós vamos agora aqui para a telinha, vamos ver os recados que estão chegando através do nosso WhatsApp. A Lélia, que também participou agora há pouquinho aqui pelo nosso Facebook, mandou mensagem também no WhatsApp
E ela diz que na rua Venâncio Trindade, bairro Santo Antônio, os galhos da árvore tomaram conta dos fios de energia. Quando chove, falta luz. Vamos ver aí a foto que a Lélia manda pra gente, né? Olha aí, as árvores cresceram, né? Ficam aí tocando os fios e aí, obviamente, né? Quando chove, dá algum vendaval, termina tendo aí as intercorrências relacionadas à energia. Obrigado, Lélia, por fazer aí esse registro. A Adriana Zanotto Ávila também manda mensagem. Essa é a guria, adora um sofá com muitas almofadas. Tá aí a foto da guria, né? Gosta aí, portanto, de uma almofadinha e deve soltar muitos pelos também. Obrigado, Adriana, por mandar a sua mensagem pra gente. Antes do intervalo, se você ligou a sua TV agora, não sabe muito bem do que nós estamos falando, a gente exibiu aqui uma reportagem falando sobre cães e gatos, né, que terminam soltando muito pelo e tem épocas do ano em que isso acontece de uma maneira mais insistente. Então, se você, telespectador, ligou a TV, está almoçando agora, não perca também. Daqui a pouquinho esse conteúdo vai estar disponível nas nossas redes sociais. E se você quiser, manda uma foto também aí do seu pet, né, do seu gato, do seu cachorrinho e a gente mostra aqui. Quem mais? A Beloni também está participando com a gente aqui. Eu tenho coelho, gatos e cachorros. Todos soltam pelos, mas a gente ama esses animaizinhos. Diz aqui a Beloni, olha aí, ó, tem foto de todos os bichinhos, né? Todos eles bem cuidados e muito bonitos. Obrigado, Beloni, por mandar as fotos aí pra gente, viu? Obrigado pela participação. Bom, vai mandando seu recado. Daqui a pouquinho a gente coloca o seu recado, a sua opinião, né, no ar também aqui na telinha da TV Novo Tempo. Gente, ontem uma agência de crédito foi alvo de um assalto em Jacutinga, na região norte do Rio Grande do Sul. Leandro Zanotto, da TV Bom Dia, nossa parceira, conta os detalhes. No interior de Jacutinga, a cerca de 40 quilômetros de Erechim, a movimentação de viaturas da Brigada Militar é intensa. Os policiais seguem as buscas por 2 homens que assaltaram no fim da manhã desta quarta-feira esta agência de uma cooperativa de crédito que fica na região central do município, que tem cerca de 3.500 habitantes. No momento do ataque, apenas funcionários estavam na cooperativa. Eles foram trancados em uma sala nos fundos do prédio. A dupla, que estava armada, deixou o local em uma motocicleta, que foi encontrada pela polícia em uma mata a alguns quilômetros da cidade. Os assaltantes também levaram 2 malotes em dinheiro. O valor não foi divulgado pela cooperativa de crédito. As buscas seguem ocorrendo. Na tarde de ontem, os policiais do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Cachoeira do Sul realizaram uma operação junto ao Rio Jacuí com o intuito de evitar furtos, roubos e principalmente o abate de animais bovinos. A operação foi feita em conjunto com o Grupo Militar Ambiental de Rio Pardo. Na ocasião, um indivíduo foi abordado pelos militares. Com ele estavam 26 munições de calibre 20 e 2 armas de fogo longas. O homem informou que estaria caçando animais diversos porque a carne está muito cara. Foi dada voz de prisão em flagrante por porte ilegal de armas e munições. Também foi apreendido um barco de madeira com motor de centro. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento. A variante brasileira do coronavírus, a denominada P1, é pouco conhecida, mas provoca alerta no mundo todo por ser mais contagiosa, levando vários países a suspender os voos procedentes do Brasil. Na terça-feira foi a vez da França suspender voos com o nosso país. A P1 surgiu em dezembro passado na cidade de Manaus, capital do Amazonas, mas foi só identificada como variante em janeiro, no Japão, em viajantes que voltaram da região amazônica. Também foi detectada em vários países da América do Sul, nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha e França. Assim como a variante sul-africana, a P1 tem a mutação E484K, que poderia gerar mais reinfecções do que outras cepas, segundo alguns estudos, já que demanda mais anticorpos para resistir ao vírus. Além disso, tem muitas variações na proteína spike, através da qual o vírus entra nas células para infectá-las. Gessin Orellana, pesquisador do Instituto Leônidas e Maria Deine, afirma que o governo deveria ter fechado Manaus, onde a variante surgiu, para evitar que se espalhasse pelo mundo. Por enquanto, nenhum estudo concluiu que a P1 seja mais letal. Em pesquisas preliminares, Orellana constatou que a variante não aumentou a taxa de mortalidade em hospitais de Manaus, em comparação com a primeira onda da pandemia em abril de 2020.
Uma boa notícia é que estudos preliminares demonstraram que a vacina chinesa Coronavac, a mais usada no Brasil, é eficaz contra a P1, assim como os imunizantes da Pfizer e AstraZeneca. A variante P1 se espalhou por quase todo o território nacional, embora faltem dados que permitam medir em qual porcentagem é responsável pelos contágios em cada região. A circulação descontrolada do vírus deu lugar a novas mutações, com variantes da mesma cepa, como a P2, que circula no Rio de Janeiro, ou a P4, detectada recentemente em Belo Horizonte. Pesquisadores defendem o lockdown para evitar que as novas variantes sigam se espalhando. Ontem nós mostramos aqui no NT Sul uma reportagem sobre um sinal de vandalismo em um prédio histórico de Cachoeira do Sul, a charqueada do Paredão. Quase toda a cobertura do pavilhão foi furtada. E eu estou relembrando isso porque foi uma sugestão de um telespectador. E hoje nós temos uma outra informação para dar, também solicitada por alguém que nos assiste todos os dias. A telespectadora perguntou o que fazer para se livrar de lesmas. Bom, quem foi em busca de técnicas foi a repórter Gabriela Belo. Onde é que você está, Gabi? Boa tarde. Olá, Daniel. Boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Eu estou aqui no bairro Marina, na horta do professor, do biólogo Hamilton Dalcin. Boa tarde, professor. É satisfação receber aqui em casa, né, a esse grupo. E eu já dizia num primeiro instante, né, vocês são profissionais que trabalham numa área importante de levar a comunicação e levar uma comunicação certa, mas me agrada muito a TV de vocês no sentido da espiritualidade. Isso é uma coisa muito boa, isso ninguém pode esquecer e deixar de lado. E é toda essa atenção, amor e carinho que tem a dona Guacira Fraga, uma moradora do bairro Funcap, que mandou um SMS pra gente, mandando um questionamento, querendo saber o que fazer para controlar lesmas. Ela disse que tem muito no pátio dela. O professor Dalcin é a pessoa responsável por nos ajudar, né, professor, a descobrir aí algumas técnicas, ensinar algumas técnicas capazes de permitir que as plantas, que os alimentos se desenvolvam mesmo com elas presentes, porque o senhor tem isso aqui no seu pátio. Positivo, então a gente tem discutido muito até em sala de aula com a moçada, né, que o ambiente, planeta Terra, ele não suporta toda essa humanidade que está dos 8 bilhões de pessoas. Então nós estamos adentrando nos ambientes dos outros seres. E os outros seres querem viver também. E nós não temos a autoridade divina de determinar com espécies. Então é uma coisa bem séria para nós termos o cuidado. Então tudo aquelas espécies que nós pudermos mantê-las, temos que preservar. E não esquecendo que as espécies, umas dependem das outras para continuar a sobrevivência. No momento que eu tiro uma, a cadeia alimentar se perde e eu posso estar fazendo com que várias espécies desapareçam. E nós estamos ocupando os espaços dos outros seres. E a lesma? E a lesma é um ser, ela é um molusco, né? É o corpo mole, é um corpo que tem muita água. Então ali a gente pode começar até a falar nela um pouquinho, né, que essa quantidade de água requer ela estar em ambientes úmidos. Então, quando eu tiver umidade, pode ter certeza que tem esse fator que favorece a presença das lesmas. A gente pode matar elas de maneira assim? As espécies existem e elas vieram antes de nós e nós estamos ocupando os ambientes dela. Então, aquilo que a gente pode preservar, deve preservar. E a lesma é um bichinho que, num primeiro instante, né, ela não faz um grande malefício. Mas se nós olharmos para algumas hortas, para alguns lugares, ela pode causar danos e pode causar danos bem sérios à saúde. Tanto a saúde nossa como a saúde de pequenos animais nossos domésticos, como cachorro, gato. Por que pode provocar danos? Porque ela é um pelicípodo, ela caminha se arrastando pelo solo. E aonde tiver um solo contaminado ou uma contaminação de algum, ela pode ficar nos seus pés. Como ela libera uma gosma, para ela deslizar, nessa gosma pode ficar o contaminante. É um ser que pode causar danos sérios, não só no pé de alface, no pé de rúcula, na nossa flor, né, que é onde elas atacam bastante,
mas elas podem deixar ali contaminantes. E é esse contaminante que pode ser um risco para a nossa saúde, na folha de alface, como falou o professor, rúcula, enfim, né? Todos aí aqueles alimentos que a gente consome, ensalada. É por isso que existe uma maneira na horta aqui, por exemplo, de impedir que elas passem, as lesmas passem para essas folhosas. Então, tem uma plantação de batata aqui, porque a lesma, se entrar nesse espaço, ela vai vir, vai se alimentar, vai atacar a folha da batata. Como para a gente não tem nenhuma utilidade, né? A gente vai comer aquilo que fica embaixo do solo, não tem problema nenhum. A gente tem também aqui as abóboras, todas as partes também, que a folha não vai ter perigo nenhum. A gente tem mandioca, enfim, tem um sistema aqui que permite, né? Foi construído, um ambiente construído pelo professor, que permite que elas se alimentem e não ataquem, no caso, não aí façam um risco para a alimentação, por exemplo, aqui esse canteiro de alface. Só que aí tem outras alternativas que você aí de casa, se não tem um espaço tão amplo como esse aqui, pode fazer. O professor vai mostrar para a gente Dá para a gente conversar em cima disso, né? A batata, ela tem uma folha adocicada e a lesma gosta desse tipo de... Então, o primeiro lugar que ela vai atacar ali, vai ter um alimento, ela para. E aí volta para a casa dela. O cuidado é só, né, que a proliferação é muito grande. Então, num período de quente e úmido, em 20 dias, ela consegue fazer esse ciclo reprodutivo. E daqui um pouquinho, mais 20 dias, os filhos podem estar reproduzindo. Então, cuidar, porque o que às vezes a gente diz, né, dentro da questão ambiental? Eu cuido do meu pátio, mas o vizinho não cuida. E se ele não cuida, o outro vizinho pode obter aquilo ali e eu posso voltar a ter de novo aquela contaminação em razão dos não cuidados de alguém. Então, tem que ser feito isso, no controle natural. Então, daí nós temos alguns métodos para retê-las. Um deles é a catação. Tá lá no murinho a lesma, eu vou lá e apanho aquela lesminha. E daí? Mata ela. Mato ela, né? A luvinha para te não ter contaminado, e aí tu vai ter que consumir com ela. Se nós deixarmos em torno de 10 centímetros abaixo do solo, ela não é capaz de fazer, ter as condições vitais dela em funcionamento. Ela vai acabar morrendo. Outra forma que se usa bastante é o uso do sal, né? Esse é o que talvez as pessoas mais usam. A lesma, ela tem, dependendo da espécie, de 50 a mais de água no corpo. Então, se ela tiver 10 gramas, 50% dessas 10 gramas é água. E tem uma teoria dentro da ciência que todo solvente se move da onde tem menor concentração para maior. Então a tendência é o quê? Se eu botar sal ao redor dela, a água sair de dentro do corpo e vir para junto da onde está o sal. E ela desidrata, não funciona, acaba morrendo. Depois tem algumas barreiras que a gente faz, se tu permitires aqui assim. Por exemplo, aqui a alface ela gosta muito. Assim tem alguns canteiros. O repolho ela adora. O repolho. Então, como é que a gente faz? Eu posso usar o cal, ó. Então, mais ou menos 20 centímetros, eu faço uma barreira de cal. Ó. Esse cal, ele vai servir para nós depois para corrigir pH da terra. Então, ele é interessante nesse sentido. Eu faço ao redor desse canteiro. O que vai acontecer? Como ela tem esse muco por onde ela desliza, ela vai ser impedida por esse cal. Ela vai automaticamente regredir. Se ela continuar, ela vai morrer ali no local. Então isso aqui é uma outra barreira que a gente faz, e isso aqui depois ela ajuda a fazer com que a terra não fique, numa linguagem popular, abatumada, compacta, né? E o que acontece? A lesminha vem andando aqui e quando ela encontra as sílicas que tem aqui, da sílica da areia é o que se faz o vidro. Então o vidro corta. E como ela começa a se deslizar ali em cima, essa sílica vai cortando essa parte dos pezinhos dela e ela sente e para de movimentar, ela não vai em direção. E são processos que a gente está mostrando aqui para a telespectadora, respondendo então essa questão da Guacira Fraga, moradora do bairro Funcap, mas que podem ser feitas para quem não tem horta em casa, nas flores. Tudo vai ser uma maneira de controlar elas, permitir que elas não contaminem esses alimentos e que
a gente possa de maneira harmoniosa conviver com elas, se não tem, né? Como é que eu faço se não tem numa quantidade assim exagerada. Isso é porque... o controle biológico. Toda espécie que preponderar, que crescer demais, é porque alguém que faz o controle dela não está existindo, deixou de existir. E uma outra forma também da gente pegar essas lesmas e fazer o controle aí, sim, na palma da mão, né? É com a questão da isca, como o professor vai mostrar aqui. Então, a ciência, ela identificou os aromas, porque, como viram ali, elas têm alguns que elas não gostam e tem alguns que ela gosta. E o leite adoram, o resto do alimento elas adoram. Então, se nós embebermos qualquer pano, saco de estopa que elas adoram também, porque daí ficam presas ali, e deixar espalhado no pátio, no local onde a gente já viu o movimento, elas vão estar ali para se alimentar em razão daquele cheiro e depois tu vai pegá-las, né? E daí tu vai fazer o processamento. Tem 2, 3 tipos de produtos químicos que se usam, chama-se de veneno, né? Que tu pode largar como isca. Só que aquilo ali, se passar para o solo, a planta depois absorve. Sem contar o custo também para o pessoal que está... A questão custo. Risco para a saúde, mais a questão custo. Então, respondido, dona Guacira, eu quero agradecer a professora Hamilton por ter nos recebido aqui nesse espaço, onde, né, todos os organismos estão aí sobrevivendo e convivendo em verdadeira harmonia também, mais os passarinhos. Obrigada mesmo, professor. Tá aí. A gente acha assim que o nosso tempo aqui no planeta, ele é e se a gente pode ajudar a conservar o planeta, coisa que faltou até os anos 90, Gabi. Até os anos 90 eu dava aula já há muito tempo e não se falava em ecologia, em preservação. Isso aí, a gente nem precisa... contribuir com a nossa amiga, tá bem, né? Tá bom, ajudamos com certeza, dona Guacira. E também a gente nem precisa voltar muito no tempo aí na história, como falou o professor, para neste local aqui, o bairro Marina, ser como muitos falam por aí, tudo mato, né, professora? A gente não tinha tantas casas, então, querendo ou não, essas pessoas que aqui moram hoje invadiram o espaço desses seres vivos. Bom, tá respondido, tá mais que esclarecida essa dúvida da dona Guacira, que acredito que serviu aí de ideia e de ajuda para muitos outros telespectadores. E se você tem alguma dúvida, é só mandar para a gente, que a gente, na medida do possível e também, quem sabe, do impossível, a gente vai atrás dos esclarecimentos. Daniel, volto com você. Obrigado, Gabi. Obrigado, professor Hamilton, aí pelos esclarecimentos, né? Destacando que essas sugestões aí valem para lesmas, caramujos e caracóis. E atenção, circula nas redes sociais uma informação a respeito de inscrições para processo seletivo para trabalho nos Centros de Referência de Assistência Social de Cachoeira. Bom, a Prefeitura de Cachoeira do Sul emitiu um comunicado hoje de manhã informando que a mensagem é falsa. De acordo com o secretário Itamar Luz, não tem nenhum processo seletivo aberto para STAS. Então fique atento, porque essa informação é falsa. E nós vamos agora para o nosso último bloco de interatividade aqui, por isso vamos para a telinha para ver aqui os recados dos nossos telespectadores. Andréia Santos, este é o Pitoco, muito sapeca e mesmo com o pelo baixo, deixa seus pelinhos pela casa. E Andréia manda aí a foto do Pitoco. Obrigado, Andréia, pela sua participação. Grande abraço. Quem mais? A Marlene Aires, eu tenho gato e cachorro e ando com pelos nas roupas, mas amo meus filhos de 4 patas. Esse é o Chico, vamos ver aí a foto do Chico, olha aí, cheio de pose para foto. Obrigado, Marlene, pela sua participação, grande abraço para você e sua família. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui e você já sabe que pode continuar acompanhando as notícias de Cachoeira do Sul através do site novotempo.com/NTSul. Se quiser rever as reportagens exibidas aqui, é para lá que elas vão também. Então não deixe de acessar. E amanhã eu espero que você esteja aqui junto com a gente para mais um NT Sul ao meio-dia. Uma ótima tarde, até lá. Tchau!